Bom, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Maria. Eu sou aluna de doutorado do professor Gustavo Gracioli e da UFMS e do professor Rodrigo Aranda da UFR. E primeiramente eu gostaria de agradecer a todos por estar assistindo, né, a minha qualificação do Cafeco e que no momento está sendo à distância por conta da pandemia. E hoje eu gostaria de falar para vocês sobre o que as formigas podem nos contar sobre a recuperação de áreas naturais. Bom, é, as formigas são amplamente distribuídas, com exceção dos polos. E no mundo existem cerca de 14 mil espécies de formigas distribuídas em 334 gêneros e 17 subfamílias, sendo que no Brasil existem cerca de 1.550 espécies distribuídas em 130 gêneros e 13 subfamílias. E as formigas são insetos sociais, isso quer dizer o quê? Que eles possuem cuidado cooperativo da prole, eles têm sobreposição de gerações, eles têm divisão de castas, então eles têm um cuidado em si da colônia, por isso são considerados insetos sociais. Quando a gente pensa nessa ampla distribuição de formigas no mundo inteiro, a gente tem que considerar que existem fatores bióticos e abióticos associados a isso que permitiram a, que as formigas estejam distribuídas no mundo inteiro. Só que a gente também não pode deixar de considerar dois grandes pontos que são muito importantes também a favor dessa ampla distribuição, que no caso é a alimentação e a nidificação, onde as formigas escolhem para fundar seus ninhos. Então, quando a gente pensa em alimentação, eu acho que uma coisa assim que vem claramente à cabeça, na verdade são duas, é aquela fila de formigas carregando folhas para levar para os seus ninhos para cultivar os fungos. E também eu acho que o que vem na cabeça é aquela formiga 100% predadora, né, que come qualquer outro artrópode ou preda outros bichos que já estão às vezes em decomposição ou não. Mas também existem algumas especificidades entre a espécie de formiga, ou até mesmo a nível de gênero, e o tipo de alimentação que elas têm. Então, por exemplo, nessa imagem, a gente pode ver duas ectatomas se alimentando são duas ectatomas tuberculatum, se alimentando de nectários extraflorais. Mas isso não quer dizer que elas se alimentam exclusivamente de nectários extraflorais. Elas podem também se alimentar de outros artrópodes. Então, no caso, também são predadoras de artrópodes. Já no caso dessas camponotos, elas realmente são mutualistas, porque enquanto ela oferece uma proteção para esses afídeos, em contrapartida, os afídeos excretam uma solução açucarada, que no caso é o honeydew, que serve de alimentação para essas formigas. Mas também a gente tem que pensar assim que as predadoras, no caso essa Neopalera verene, ela preda outros artrópodes, mas existe uma preferência alimentar por cupins. Só que também, eu também não posso deixar de dizer que existe sim uma especificidade muito grande, e dar exemplos disso também, que no caso dessa Pogonomyrmex, que o gênero, a nível de gênero mesmo, as Pogonomyrmex têm uma grande preferência por se alimentar de sementes. E, por exemplo, essa Leptogenes, que também é a nível de gênero, a especificidade da alimentação dela é por isópodes, então esses tatuzinhos de jardim. E aí, quando a gente pensa em nidificação, eu acho que a gente pensa realmente nesses ninhos tradicionais mesmo de formigas, que são esses feitos no solo, com um monte de terra ao redor e tal. Mas as formigas, elas têm uma ampla escolha, né? Uma ampla diversidade de locais para fundar os seus ninhos. Como, por exemplo, as formigas também podem fazer ninhos em árvores, mas não aquele tradicional ninho dentro, no interior da árvore, mas sim um ninho como esse, que é um ninho de asteca, que é o que poderia se assemelhar um pouco a um ninho de cupim até, porque é pela resistência, então ele é bem resistente, ele fica externo à árvore, no caso, mas também é resistente a vento, a sol, a chuva. Também, como eu acabei de comentar, tem os ninhos que são feitos no interior das árvores, né, de galhos. Também podem ser feitos os ninhos
em folhas mesmo, um processo em que a formiga acaba pela fundação do ninho, ela acaba enrolando um pouco essa folha como uma forma de proteção ao ninho. Também pode ser feito em galhos mortos, como é no caso de cefalotes, que cefalotes geralmente prefere fazer seus ninhos em galhos mais mortos, pelo espaço também, dependendo da espécie, que tem espécies um pouco maiores, como os cefalotes atratus. Elas também podem fazer ninhos em material em decomposição, como, por exemplo, em troncos em decomposição. Mas também os ninhos também podem ser feitos subterrâneos, então eles também são no solo, como esses na primeira imagem, mas ao invés das formigas saírem para o exterior, elas permanecem apenas no solo, elas não saem, então elas passam a vida nesse ambiente. Ou também elas podem ocupar ninhos de outros artrópodes, como por exemplo, existem associações, como no caso de Centromyrmex, que as formigas vivem no interior de ninhos de cupins. E bom, eu sei que formigas são consideradas pragas agrícolas e também urbanas, porque elas vivem muito em residência, é muito fácil encontrar aquele ninho imenso na cozinha e todo mundo me pergunta como que acaba com esses ninhos. Mas enfim, existe também o lado incrível das formigas, que é isso que eu vou falar sobre isso hoje, que as formigas são consideradas engenheiros de ecossistema. Então aqui eu vou dar exemplos de 3 trabalhos que eu encontrei sobre o papel das formigas como engenheiros de ecossistemas. Então, nesse primeiro trabalho, os autores fazem uma revisão de literatura sobre essas propriedades do solo. E eles veem que as formigas auxiliam nessa propriedade do solo, fazendo com que haja maior infiltração da água no solo e maior distribuição de nutrientes a nível de paisagem. Nesse segundo trabalho, os autores partem de um problema que seria uma aplicação de herbicidas numa plantação, no caso de laranja, reduz a cobertura vegetal e acaba ocasionando uma grande erosão do solo. Então, através de experimentos, eles verificaram que o uso das formigas nesses ambientes auxilia a infiltração da água no solo, aumentando a quantidade de matéria orgânica e diminuindo a quantidade de erosão no solo, então auxiliando no processo também como engenheiros de ecossistema. E nesse último trabalho aqui, é um trabalho onde as formigas são usadas como na restauração ambiental de áreas já degradadas por minério. Então, os autores veem que as formigas fazem um papel realmente dessa restauração, sendo responsáveis pela cobertura primária, né, uma vez na vegetação primária, quer dizer, uma vez que elas são responsáveis pela dispersão de sementes. E já usando isso como exemplo, as formigas realmente são utilizadas como em uma outra função como dispersores de sementes. E aqui eu coloco outros 2 trabalhos como exemplos para vocês de como que as formigas são usadas em trabalhos para dispersão de semente. Então, nesse primeiro trabalho, eles fazem um experimento com a dispersão de semente por espécies nativas e espécies invasoras. Então, eles querem ver se existe diferença na dispersão de semente por essas espécies, né? Então, eles verificaram que a espécie invasora, ela dispersa a semente a distâncias maiores de seu ninho e de uma forma menos agregada em relação às futuras mudas, em comparação com a espécie nativa. E esse segundo trabalho, o último trabalho no caso, os autores eles têm o objetivo de ver se existe uma especificidade entre a espécie de formiga e a dispersão de semente, que é da Ciparuna guianensis, que é uma espécie de cerrado, e eles veem que existe sim uma relação entre espécie de formiga e semente, e eles veem também que existe também essa especificidade, sendo que ela varia variando da limpeza da semente até mesmo a distâncias e como que essas futuras mudas, serão dispersas, né? Essas sementes atuais serão dispersas futuramente, se as mudas serão mais agregadas ou não.
E além desses dois tipos de funções, no caso, essas duas funções das formigas, eu também não posso deixar de dizer que as formigas são consideradas bioindicadores, que no caso são espécies, né? Bioindicadores o que são? São espécies que nos informam a qualidade ambiental através de sua presença ou ausência em uma determinada área. Então, mas assim, nem todas as espécies são consideradas bioindicadores e nem podem ser consideradas bioindicadores. Já que no caso das formigas, elas são bioindicadoras porque elas têm uma grande abundância, estão presentes em habitat intacto quando em áreas perturbadas e são bem conhecidas taxonomicamente. Então, esse foi um trabalho nosso que nós publicamos em 2018 e fez parte da minha qualificação de mestrado. E nós fizemos uma revisão de literatura de formigas bioindicadoras no Cerrado e dos últimos 30 anos. Então, foi de 86 a 2016 a nossa revisão, sendo que nós verificamos que a partir de 92 começou a existir essa maior quantidade, início dos trabalhos de bioindicadores, sendo que teve um aumento considerável a partir de 2002, foi onde aumentaram realmente os trabalhos de bioindicadores no Cerrado é, a partir desse ano, né? E nós verificamos também, nós criamos uma lista de formigas bioindicadoras de preservação e degradação no Cerrado, e que isso vem auxiliando muitos trabalhos por conta dessa verificação da qualidade ambiental mesmo. E bom, agora como último trabalho, e de fato o trabalho da qualificação, esse trabalho foi a minha dissertação de mestrado e tem como título Hora de ir para casa, limiar temporal de regeneração na comunidade de formigas na savana brasileira, e foi publicado na revista Applied Soil Ecology. E assim, como nós sabemos, o cerrado, ele sofre ameaças 100% há anos. E ele é um hotspot para a conservação da diversidade. E ele vem sendo ameaçado principalmente em decorrência da agricultura e da pecuária. Então, nesse sentido, bioindicadores são utilizados, como eu acabei de dizer, como uma maneira de verificar a qualidade ambiental através da presença ou ausência de determinadas espécies. E a partir disso, nós conseguimos ver se a área está em processo de regeneração, preservação ou degradação. E bem, então, considerando essa necessidade de preservar o cerrado, nós tivemos o objetivo de avaliar a influência dos estágios sucessionais na riqueza, diversidade e composição da fauna de formigas e verificar a relação entre as guildas tróficas e os estágios sucessionais de regeneração em uma área de cerrado. Bom, nós testamos as seguintes hipóteses. A riqueza e diversidade de formigas será maior em áreas com estágio sucessional avançado. Espécies generalistas serão mais frequentes em áreas de sucessão inicial e as especialistas serão mais frequentes em áreas com estágio sucessional avançado e áreas preservadas. E quanto maior o estágio sucessional de uma área, maior será a similaridade da composição da fauna de formigas. E bom, como nós fizemos isso? Nossa área de estudo faz parte de uma propriedade rural, localizada no município de Ribas do Rio Pardo, estado de Mato Grosso do Sul, e faz parte nessa área nós temos pastos em atividade, diferentes áreas com anos diferentes de abandono e graus de regeneração diferente. Então, variou de 6 meses de regeneração até 15 anos e outros 2 grandes remanescentes de mata nativa com mais de 40 anos de preservação. Então, vocês podem ver nesse NDVI aí que cada ponto no nosso mapa é uma parcela onde nós coletamos as formigas e vocês podem ver também que a quantidade de parcelas não é igual para todas as áreas, isso porque nós padronizamos entre 30% e 40% do número de parcelas, né, no caso, baseado no tamanho da área. Isso para evitar que áreas pequenas fossem muito amostradas e áreas grandes fossem pouco amostradas. Bom, em nossa parcela tinha um tamanho de 10 por 10 e dentro dessa parcela nós realizamos dois tipos de coleta, 2 metodologias diferentes. A primeira era a isca de sardinha, que para quem não sabe é desenvolvida com papel toalha ou um guardanapo de papel e cerca de 1 colher de sardinha, como na imagem aí no cantinho. E a outra metodologia é a busca ativa, que no caso nós fizemos no solo da vegetação. A coleta a partir de isca de sardinha foi feita da seguinte forma.
Como a nossa parcela tinha um tamanho de 10 por 10, nós colocamos uma isca de sardinha em cada uma das extremidades e uma na região central, então totalizando 5 no solo e outras 5 na vegetação quando presente. E quando presente, por quê? Porque como eu havia dito para vocês, a, a gente tinha uma diferença de idades de abandono das áreas. Então, o início, a área mais inicial que nós tivemos era com 6 meses de regeneração. Isso quer dizer que não tinha árvores nem arbustos associados a essa área. E bom, então nós realizamos essas duas metodologias de coleta por 1 hora em cada parcela, o que é suficiente para a amostragem de formigas. E bom, além da coleta de formigas, dentro de cada parcela nós tivemos algumas medidas das características vegetais, como número e altura de árvores, número e altura de arbustos e cobertura e profundidade de serrapilheiro. E bom, para análise nós consideramos o quê? A frequência relativa das formigas, sendo que para a isca de sardinha variou de 0 quando ausente e 1 quando presente em todas as iscas, sendo analisado de forma separada solo da vegetação. Para busca ativa, nós fizemos como? Nós consideramos o número de indivíduos de cada espécie pelo total de indivíduos coletados no plot, e para as duas metodologias associadas, nós consideramos a frequência relativa dos dois métodos com a variação entre solo e vegetação. Isso por quê? Porque a gente precisava ver a importância da ocupação das espécies em cada parcela. E bom, nós também usamos, nós fizemos as nossas análises com log de 10 para remover o efeito da diferença entre as idades de regeneração. Isso porque existia uma diferença das áreas de 40 anos de preservação com as demais áreas com diferentes idades. Então a gente tinha uma lacuna muito grande. Então, para reduzir essa lacuna, nós usamos log de 10. Então, nós fizemos 3 regressões quadráticas. A primeira foi da riqueza de espécies e o número total de formigas em função da idade de regeneração. A segunda foi entre as espécies generalistas em função da idade de regeneração das áreas. Isso foi baseado no trabalho de Silvestre, na caracterização de guildas tróficas. E a terceira regressão quadrática foi entre a heterogeneidade ambiental em função da idade de regeneração das áreas, utilizando o índice de heterogeneidade baseado no trabalho de Olivier e colaboradores de 2014. E nós fizemos também uma PCA entre as variáveis ambientais e a idade de regeneração das áreas. Além disso, nós fizemos outras 3 análises. A primeira foi de uma CCA para avaliar as variáveis ambientais em função da composição de gêneros de formigas. Nós fizemos também um escalonamento multidimensional não paramétrico para visualizar a estrutura da comunidade em diferentes idades de regeneração. E, por fim, nós fizemos uma ordenação direta para verificar a relação da heterogeneidade ambiental e a composição de espécies de formigas. E, bom, como resultado, nós obtivemos 60 espécies distribuídas em 28 gêneros e 8 subfamílias. Aqui, nesse gráfico de frequência relativa, nós podemos ver que Phaedolia sp2, que é a primeira espécie do gráfico, teve uma frequência relativa de 30%, então foi a mais frequente em todas as iscas e em todas as parcelas, no caso. Seguida de Phaedolia radoskovski, Camponotus sp1, Crematogaster arata, Crematogaster nigropilosa e Dineptema sp2, que todas essas tiveram a mais de 5% de frequência relativa. As demais espécies tiveram abaixo de 5% e foram consideradas mais raras nas iscas, né, nas amostras. Bom, nessa primeira regressão quadrática, nós verificamos uma relação direta entre a riqueza de espécies, a riqueza de formigas em função da idade de regeneração das áreas. Além disso, nós vemos que a partir dos 5 a 6 anos, que no caso seria nesse limiar, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui para vocês, não vou conseguir marcar, mas entre 5 e 6 anos existe um limiar onde a riqueza de formigas acaba estando próxima do que é encontrado em áreas intermediárias e preservadas. Além disso, nós vimos que existe um ponto mais alto, que seria esse daqui, esse mais acima, que é uma área de 4 anos,
que também apresentou uma riqueza elevada comparada às demais, né, com áreas intermediárias, iniciais e intermediárias. Então, baseado nesse resultado dessa área de 4 anos, nós entramos em contato com o pessoal lá, que é o dono da fazenda, né, e nós questionamos o porquê que isso estaria acontecendo, já que as áreas também tinha, a outra área também tinha 4 anos e não apresentou uma riqueza tão alta. E o proprietário nos contou que no momento da limpeza dessa área, então para fazer a pastagem, ao invés de eles retirarem toda a vegetação, eles depositaram em forma de corredor nessa área. Então, que no caso são as chamadas leiras, né? Então, isso provavelmente pode ter permitido com que essa riqueza de espécies de formigas fosse tão alta nessa área. Bom, agora, então, no caso, as leiras são realmente como se fosse uma deposição vegetal, como essa aqui ao lado. Então, foi isso que pode ter favorecido essa maior riqueza nessa área de 4 anos. E bem, nessa segunda regressão quadrática entre as espécies generalistas em função da idade de regeneração, nós verificamos que áreas iniciais apresentam uma maior proporção de espécies generalistas, que vai diminuindo proporcionalmente com o aumento da idade de regeneração. Nessa terceira regressão quadrática, nós verificamos que existe uma relação direta também entre a idade de regeneração e a heterogeneidade ambiental, sendo que áreas mais iniciais apresentam uma menor heterogeneidade e com o aumento da idade de regeneração aumenta a heterogeneidade ambiental na área. Bom, nessa PCA nós verificamos que o número de altura, número de arbustos, e altura de arbustos estão bem relacionados com as áreas, com áreas que são mais intermediárias e que o número de árvores e altura de árvores estão mais relacionadas às áreas que são mais que são preservadas e o intermediário maior, que no caso são as áreas de 15 anos. E bom, nessa regressão, nessa CCA, nós verificamos também que as espécies que são arborícolas estão mais relacionadas, obviamente, com áreas intermediárias e as áreas preservadas, e as espécies que são espécies de solo estão em maior proporção em áreas iniciais e início de intermediária. E bom, nesse NMDS, nós verificamos que existe uma sobreposição, existe uma diferença entre as áreas mais iniciais, existe uma sobreposição das áreas iniciais, né, entre 6 meses e 8 anos de regeneração, mas existe uma diferença dessas áreas com as áreas intermediárias e avançadas, então de 12 a 40 anos, sendo que uma das áreas de 4 anos, nós também vemos que influenciou nessa diferença entre essas áreas mais iniciais, por conta justamente da composição de espécies e da riqueza de espécies que se aproxima das áreas intermediárias e preservadas. E bem, por fim, nessa ordenação direta, nós verificamos entre a heterogeneidade ambiental e a comunidade de formigas, nós verificamos que existe uma coisa muito bem estabelecida, onde existem espécies que estão relacionadas a uma menor heterogeneidade, a uma maior heterogeneidade e de espécies que estão presentes em todas as áreas. Como, por exemplo, Atta, Sexdens e Irenictema micans estão presentes apenas em áreas com heterogeneidade baixa, então no caso de áreas com regeneração inicial. Já no caso de Neoponera vilosa e Neoponera magnífica, estão relacionadas a uma heterogeneidade mais complexa, maior, uma heterogeneidade maior. Isso quer dizer em áreas com regeneração avançada. Mas, como havia dito, também existem espécies que estão distribuídas ao longo da heterogeneidade como um todo, que no caso
Vasmania auropunctata e Cephalotes púsilus. E bom, como conclusão, nós verificamos que riqueza e composição foi sim influenciada pela idade de regeneração das áreas, que áreas intermediárias apresentam maior riqueza, uma vez que existe a presença de espécies secundárias e espécies climáticas nessas áreas intermediárias, e que existe um limiar temporal entre os 5 e 6 anos de regeneração, onde a riqueza de espécies de formigas se aproxima da área intermediária avançada, né, recuperando então grande parte da riqueza e composição original de espécies, que a regeneração inicial apresenta uma maior proporção de generalistas, diminuindo proporcionalmente com o aumento da idade de regeneração, e que também mantém uma quantidade mínima de vegetação a partir, por exemplo, da deposição desse material vegetal a partir dessa limpeza da vegetação para a criação da pastagem, já que o cerrado é mesmo influenciado por agricultura e pecuária, auxilia nessa... É uma maneira de preservar o cerrado, aumentando a biodiversidade. Então, manter essa vegetação removida para a criação de pastagem e depositar isso em forma de corredor, além de ser uma forma em conta, né, barata de fazer essa limpeza do terreno, que você não tem que fazer a retirada ainda, auxilia na preservação da biodiversidade do cerrado. E bom, eu queria agradecer ao FMS, ao UFR, ao programa da Ecologia, ao programa da Bioanimal, ao Cinelab, que sempre me acolheu, sempre, 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 ao LSD, que foi o meu primeiro lab, né, do Ramon, ao Laboratório de Sistemática, Ecologia e Evolução, que é o que eu faço parte atualmente do Gustavo, e a CAPES por ter permitido que esse trabalho fosse feito. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, eu fico online daqui a pouco, para vocês tirarem dúvida, e mesmo quem assistir depois e não puder tirar dúvida na hora, meu e-mail tá aí e pode entrar em contato comigo quando quiser. Obrigada.